Boa tarde. Eu tenho uma informação sobre o Robson Cavalcante, que ele não está usando muito a questão da nomenclatura neopentecostalismo, mas utiliza pseudo-pentecostal. Ele faz essa distinção. O que é que o senhor aborda sobre isso? Concorda, discorda? É possível? Mas tem que lembrar que o Robson é alguém da academia. Ele é cientista político, né? Então ele é ao mesmo tempo da igreja, mas ele também é acadêmico. E esse termo, mesmo cunhado pseudo ou falso pentecostalismo, falso com relação ao quê? Veja, o corte é teológico. O corte é teológico. Então, com certeza, você está falando do lado teológico, além de ser acadêmico. Então, quando eu coloco e passo o corte, eu estou dizendo assim, olha, é um pseudo-cristianismo. Tá, mas você está falando de que lugar? Teologicamente? Então vamos discutir teologicamente. Agora, qual é o termo a ser cunhado exatamente? Que eu acho que tem que surgir da igreja. Porque me parece que eu conheço alguns irmãos, e digo irmãos de boca cheia, que estão nessas igrejas. E acho que eles não estão servindo, mas eles estão enganados, eles estão assim, mas eles estão lá. E eles têm ortopraxia. Não só, se não tem ortodoxia, tem ortopraxia. E isso é inegável. Eu tenho duas funcionárias que trabalhavam para minha tia, cansamos de pregar o evangelho, para elas nada. Elas entraram na Universal, elas mudaram radicalmente, são outras pessoas. Elas nasceram verdadeiramente de novo. Agora eu vou dizer, esse é uma pseudo-conversão? Então, você entende o cuidado em você passar o corte? Quando a gente passa o corte é complicado. Ou nós não vemos nenhuma aberração em nenhuma igreja. E um tempo atrás com alguns pastores pentecostais. E nós escrevemos e debatemos e fomos escrevendo. É difícil você achar uma identidade. A academia, por exemplo, o Dr. Paul Freston. Ele está agora em Campinas, mas está trabalhando na Inglaterra. Ele fala de 3 ondas pentecostais, porque o pentecostalismo começa na virada do século 1900, lá em Topeka, Kansas, com Charles Parham. Charles Parham está orando, ele está no seminário, e no seminário ele diz, nós vamos agora na virada do século XIX para o século XX. Eles vamos orar e passar a noite em vigília no Réveillon. Eles estão orando e aí uma seminarista começa a falar em chinês e fica uma semana falando em chinês. Falando em chinês, ele diz, o que é isso? E ninguém entendeu nada. Aí eles entenderam, o senhor então está agilizando, porque todo final de década, de milênio, você tem uma convulsão social, uma expectativa, todo mundo olhando dizendo, é o fim do mundo. Lembra o bug do milênio, o 1000 chegarás, o 2000 não chegarás, tudo isso. E eles entendem que Deus está apressando o tempo para que ela seja missionária na China. Mas isso não concretizou. Depois ela falava e escrevia em chinês. Aí depois ela voltou e começou a falar inglês de novo. E aí começou outros seminaristas a serem batizados. E aí o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, tem alguém da Assembleia de Deus? Aí, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles chegam aqui em 1911, chega à Assembleia de Deus lá no Pará, eles foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo pelo Charles Parham. Não só eles, Luiz de Franciscon, que é a primeira igreja pentecostal no Brasil, é a Congregação Cristã do Brasil. O Luiz de Franciscon chega no Brasil em 1910, vai para o Paraná, depois vem para a região do Brás, em São Paulo. Vai para a Argentina, depois volta e instala junto com o Conde Francisco Matarazzo, que era o Conde Espina. E depois, o Seymour, que o Ari citou ontem, o Seymour é 1906, o William Seymour. Um negro, baixinho, sem um olho, barrigudinho, garçom. Ele passa pelo batismo, por essa experiência do batismo com o Espírito Santo, e vai na rua Azusa Street. Mas o movimento já está acontecendo. O movimento pentecostal e Azusa, às vezes a gente joga um glamour em Azusa, mas Azusa não demorou 3 meses. Que houve rachas para tudo quanto é canto. Houve uma supervalorização da mulher.
e do negro. Mas a questão racial é que vai dar origem à Assembleia de Deus. Porque vai rachar a Assembleia de Deus, que se forma, e a Igreja em Cristo. A Igreja em Cristo continua, tanto que há 2 anos atrás, houve uma reunião nos Estados Unidos, a Igreja em Cristo pediram perdão um para o outro, porque a Assembleia de Deus ficou com os brancos e a Igreja de Cristo com os negros. Sabe a questão do preconceito lá nos Estados Unidos. E aí vem, essa é a primeira onda. A segunda onda, na década de 50 e 60, que começam as igrejas nacionais. Brasil para Cristo e Deus é Amor, com o Davi Miranda. E a terceira, que vem com o Botwright lá, que é o movimento de tendas, cruzada, o movimento das cruzadas, que vai dar no Evangelho Quadrangular. Cada uma, a primeira enfatizava o batismo no Espírito Santo. A segunda onda já enfatiza a cura. E a terceira onda, que vem na década de 70 e 80, que é o Renascer Internacional da Graça e Renascer em Cristo. Renascer universal e internacional.